Boa tarde e a paz do Senhor para o meu canal Enchente de Deus. Deus tocou no meu coração nessa manhã para trazer para as pessoas quem é Irmã Cida, né? Por que Irmã Cida apareceu no canal? Porque nada aparece de repente. As coisas de Deus, nada de repente. Sempre tem uma história e um processo, né? Então eu vou contar a minha, irmã. Eu sempre fui evangélica desde pequena, me batizei aos 13 anos. Mas era aquela crente que de vez em quando saía, quando eu arrumava um casamento principalmente, eu saía da igreja, né? E me casei muito nova, tenho meus filhos maiores, tudo. E aí, aos 7 anos atrás, eu estava nessa mesma igreja que eu estou hoje, a Igreja de Cristo do Brasil. Eu fui uma viagem na casa da minha tia, que é em outra cidade, com Guaretama, e fui para um culto lá. Chegando lá, uma irmã sai diretamente no eu e fala: ai de ti, se botar o homem na frente em vez de Deus. Tu vai perder tudo que tu achava que tu tinha, que tu achava que era o teu Deus, tu vai perder, para tu reconhecer quem é Deus na tua vida. E aí o tempo passou-se. Eu, naquela noite, eu feliz, esse não é para mim, porque eu estava bem. Aparentemente, eu estava bem na igreja, eu estava fazendo parte do conjunto, eu estava fazendo parte de algumas coisas na igreja, então para mim eu estava bem, né? Para mim eu estava bem. Aí o tempo se passou em menos de um ano, irmão, acho que é menos de um ano. Eu conheci um rapaz e obedeci por ele. E endoideci. Um rapaz novo, todo mundo dizia que ele não gostava de mim, mas que ele tinha interesse em mim, mas eu não acreditava mais em ninguém. Não esqueci isso que a irmã disse. Meu pai já falou: minha filha, esse menino não é a pessoa para você, eu não acreditei, eu não, né? Que a gente não vê nada, não vê nada. Primeira coisa que você faz é sair da igreja. Me afastei da igreja, primeira coisa, me afastei. Fui morar com ele e vendi a minha casa, isso mesmo. Eu vendi a única coisa que eu tinha aqui na terra, do meu bem-estar, que eu se achava que tinha alguma coisa, eu vendi a minha casa e fui morar com ele. E aí, gastou, porque o dinheiro acabou, né? Tá vendo? Depois de 3 anos, a gente se separa do relacionamento. E eu venho grávida, irmão. 3 meses. Volto para a cidade. Com 3 meses engravidei, sem ter onde morar. Vou pagar aluguel e me desespero. Arrumei até pessoas para dar meu filho, porque eu achava que eu ia ter condição de criar aquele menino pagando um aluguel. E início, minha gravidez já é de alto risco, porque eu já tinha 42 anos, né? Então os médicos ficavam preocupados com a minha gravidez. E eu fiz um voto para o Senhor: Senhor, se eu tivesse menino normal, eu vou trazer ele para casa e vou criar. E assim eu fiz. Graças a Deus, meu filho tem 3 anos hoje. A honra e glória do Senhor, saudável, bem. Agradeço a Deus por ter criado meu filho. E até hoje ele não deixou faltar o meu aluguel, né? Mas aí eu continuei naquele negócio daqueles crentes que vai uma vez, vai quando quer, não tem nada para fazer, eu vou para a igreja hoje. Mas vazia, né? Do jeito que eu entrava na igreja, eu saía. Vazia, totalmente vazia. E aí, aos 3 meses atrás, aconteceu uma situação que eu tive que ir para o hospital. Não comigo, mas com a pessoa que ia fazer a cirurgia. E eu fui no domingo, quando eu cheguei lá, para ficar de acompanhante, né? Ela disse que só ia sair na quinta ou na sexta. E eu não aceitei. Eu falei: não, Senhor. Meus filhos estão lá só, como é que eu vou ficar aqui até quinta e sexta-feira? Eu comecei a pedir a Deus, eu clamava, eu não dormi, passei a noite pedindo a Deus que não fosse assim, que a notícia que ela não fosse precisar de se operar de novo. Eu queria ir embora naquele dia, e assim Deus fez. Quando foi de manhã, eu acordei com uma certeza tão grande que a gente ia embora, que eu cheguei a falar para ela: olha, te prepara que a gente vai embora hoje. E ela falou: só se for um milagre. Isso não acontece. Né? E à tarde o médico chegou, falou que ela não ia precisar mais fazer aquela cirurgia e ela podia ir embora. E a gente veio embora naquele dia. Eu cheguei em casa à noite. Eu cheguei cansada do hospital, fui dormir, agradeci a Deus. E no outro dia de manhã eu fiquei, né? Conversando com Deus, lavando a louça e conversando, falando o que tinha acontecido, agradecendo a Ele por meu pedido lá no hospital de aceitar, e tudo deu certo, nós viemos embora. Irmãos, foi aí que aconteceu.
Foi desse dia, dessa hora que a minha vida mudou. Quando eu estava lavando essa louça, conversando com Deus. E aí Deus falou comigo, pela primeira vez, aos 45 anos, eu vou fazer 46. Deus falou comigo, com a voz tão suave, tão em paz. Não dá para descrever. Quando você vai falar uma pessoa que não dá para descrever o que a gente sente naquele momento, naquela hora. E Deus falou comigo que aquele mover, ao me levar para lá, foi para tratar comigo, foi para falar para mim que Ele estava comigo. Até nos piores momentos da minha decisão de ter vendido a minha casa, eu me desesperei achando que eu ia morrer, Ele estava comigo. E aí quando eu cheguei em casa, já cheguei diferente. Eu estava no trabalho, quando eu cheguei em casa, cheguei diferente. E aí eu já fui renunciando tudo. Peguei o celular, peguei aquelas conversinhas, aqueles grupos que não agrada a pessoa em nada. Fui renunciando, fui tirando. O Face, que eu só vivia tirando foto, assim assado. Renunciei tudo. A minha casa hoje é só louvor, pregação. Tenho que tirar uma linha para ler a palavra. Até minha filha falou, acho que a mãe tá ficando doida, né? Então eu mudei completamente. E aquela vontade só de aprender, a vontade de fazer a vontade dele. E sem saber de nada, né? Porque eu não sabia de nada, nem ler a Bíblia eu sabia. Eu sempre tive Bíblia, sempre. Mas eu só lia quando chegava na igreja. E quando chegava em casa eu já esquecia, encostava ela no mesmo canto, né? E aí quando foi no outro dia, na terça-feira, que eu fui para a igreja normal, que eu ia para o culto de oração normal, cheguei lá, meu cantinho, que eu sentava lá no cantinho na cadeira. Quando eu cheguei, que eu sentei naquele cantinho lá, eu escutei a mesma voz, a mesma paz, com a mesma calma, o mesmo amor, dizendo que era a última noite que eu ia sentar lá atrás. Ele falou, a última noite que tu vai sentar aí, eu quero você na minha obra, fazendo o meu trabalho. E eu falei, como, Senhor? Como eu vou participar, fazer o trabalho? Eu sou quase analfabeta, irmão. Eu só fui até a 6ª série. Eu só sei o básico. Coisa que eu vou ler, que eu me engasgo quando eu vou ler. Até o louvor feio. Eu falei, Senhor, como? E ele falou, a partir de hoje, é a última noite, não sei se tu vai sentar aí. E eu já obedeci, mesmo sem saber de nada. Eu já levantei daquela cadeira que estava lá atrás e fui para frente. E naquela mesma noite a irmã me deu a oportunidade. Eu cantei um louvor e falei que Deus tinha falado comigo no hospital. E eu estava me sentindo um negócio que eu não sabia explicar. E aquela sede de eu aprender, de buscar mais o amor dele. E minha vida mudou. Depois daquele dia, minha vida mudou. De lá pra cá, eu tenho a oportunidade, comecei a evangelizar, a vontade de aprender. Ele vem me dando palavra, vem me capacitando, mesmo eu sem saber. Porque eu não sei, eu falo, Senhor, eu sou tão pequena. Mas Ele vai me dando, e eu vou fazendo do meu jeito. O Senhor não fez a jumenta falar, porque Ele não podia fazer eu falar, né? Assim. E eu só fui obedecer. E aí o primeiro carro que eu recebi na igreja foi o de zeladora. Foi o primeiro, ainda sou, irmão, ainda sou zeladora de lá. Ainda sou. Mas foi ali que Deus começou a falar comigo. Só era eu e Deus. Eu chegava na igreja lá e fecho a porta e começo a varrer, começo a falar com Deus. Ali eu começo a chorar e ali eu vou ensaiando. Deus vai falando comigo. Eu agradeço muito a Ele por essa oportunidade na igreja de ser zeladora. E eu vou com o maior amor. Eu vou antes de 1 hora eu vou pegar a chave para limpar, eu limpo com o maior amor. Para mim, o dia só começa quando eu termino de limpar a igreja. Eu trabalho até meu dia. Aí depois que eu limpo a igreja, ponto. Eu fico disponível para o que vier. Mas primeiro eu vou limpar a igreja. E Deus foi fazendo na minha vida. E aí acho que uns 10 dias atrás, as irmãs me convidam de novo para cantar no conjunto. Já tinha o quê? 7, 8 anos que eu cantei no conjunto. E ontem à noite foi tremendo. Foi tremendo. Ontem à noite, quando a irmã me deu o papel e disse assim, é conhecido, Cida, é simples o louvor.
E quando eu pego, porque eu não tinha ido para o ensaio, quando eu pego no papel, um lugar muito distante. Um louvor que foi o primeiro louvor que eu louvei há 7 anos atrás. Foi o primeiro, eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci daquele louvor. Então, quando ela me deu, a vontade que eu tinha era de gritar, de sair correndo na igreja, mas ninguém entendeu, né? Mas eu agradeci muito a Deus, muito. E aí vim meditando para casa, e Deus botou no meu coração que era o momento de eu falar isso para vocês verem o que Ele está fazendo e que ainda vai fazer. Hoje eu sou rica, irmão. Hoje eu não tenho minha casa, mas eu tenho a presença do Senhor. Hoje eu pago aluguel feliz. Estou com meus filhos, porque eu tinha 5 filhos. Só que 3 é de maior e 2 de menor. Esses 2 de menor eu tinha dado pro pai criar enquanto eu fui morar com o rapaz. Pra você ver como eu estava na minha cabeça. Peguei meus filhos de volta. Hoje vive comigo. Pago o aluguel. E feliz, louvando, agradecendo. E Deus colocou esse projeto, né? Enchente de Deus. Eu sou muito humilde. Eu não tenho condição de nada. Mas Deus está me dando, né? E aí meu filho, um celularzinho simples, está fazendo esses vídeos, botando no meu canal. Eu estou muito feliz, espero que vocês gostem, escutem meu testemunho com o coração aberto, não me julguem. Se puder comentar, dizer um amém, vamos trabalhar junto, me ajuda humildemente. Eu sou simples dizer, estou gateando, estou começando, não sei de nada. Quem quiser deixar alguma ideia para mim, eu agradeço muito. Me ajude, porque a honra e a glória é para Ele. É para Ele. E eu sei que é dele, o projeto é dele, não é meu. O projeto é dele. Então é isso que eu tenho a dizer. Agradeço por ter me escutado esses minutos, ter tirado esse minuto dos seus afazeres, né? E ter parado para me ouvir. Então eu agradeço, que a honra e a glória seja dada ao Senhor. Uma boa tarde e a paz do Senhor. Amém.